Ok, então agora oficialmente, boa noite a todos e todas, bom dia, boa tarde para quem nos assiste aí por demanda, que é o professor Eduardo, embora está com o nome de Saulo aqui, tá? E nós vamos então estar falando aqui do nosso laboratório de teologia. Isso aqui, na verdade, é um projeto de estudos em temas gerais de teologia, temas contemporâneos. O propósito desse nosso laboratório é criar um aprofundamento, um espaço de aproximação com os alunos, discutir alguns temas relevantes aí para a teologia, temas que vocês estão abordando aí no curso, ou que vocês acham interessante e que não conseguiram abordar o suficiente ou não entenderam durante as suas disciplinas. A ideia desses encontros é isso, tá? Então, e aí a gente sempre vai estar propondo temas para que a gente possa estar trabalhando durante os encontros. Geralmente eu tenho companhia, tá? Hoje o professor Jonas realmente está comigo, mas hoje ele está numa atividade e não pôde estar. E o professor Saulo, às vezes, consegue estar conosco, mas hoje ele também teve um compromisso e não está. Então, seremos só nós. Só para me apresentar aí quem não conhece, talvez vocês já tenham tido alguma matéria comigo aí no curso de Teologia. Eu sou professor da área de Bíblia, eu leciono alguma coisa em outras áreas de aconselhamento pastoral e tal, mas meu forte mesmo é a área de Bíblia. Eu tenho mestrado e doutorado na área de Bíblia, especialização em diálogo interreligioso, eu tenho 4 graduações, filosofia, sociologia, ciência da religião e teologia, né? Então aí a gente trabalha já com teologia desde 2000, né, desde 2000, comecei a estudar em 96, me formei em 2000, e de lá para cá eu tenho atuado aí como professor, né, atuei como pastor, né, atualmente eu já estou num outro processo pastoral, mas atuei como pastor na Igreja Batista Tradicional no começo do meu ministério. Nós tivemos aí, eu e a esposa, um ano no campo missionário, né, depois trabalhamos uns 4, 5 anos na Igreja Batista Tradicional, depois eu formei e coordenei um seminário na Assembleia de Deus, foi um período que eu acabei então mudando para a Assembleia de Deus, e nós também pastoreamos na Assembleia de Deus por uns 15 anos, e recentemente então nós trabalhando com a Faculdade Luterana, e nos aproximamos da Igreja Luterana, e hoje estamos também, somos luteranos, né, trabalhando na IECLB, Igreja Evangélica Luterana aqui de Maringá. E aí eu me apresentei, tô tranquilo, né, e aí tá sempre chegando gente nova aqui, alguns que já estiveram aqui na outra, outros que estão aqui a primeira vez, e aí, então, deixa eu tirar eu do fixo aqui, pra gente se ver todo mundo aí, mais ou menos, né, e então nós, só vamos aí rapidinho, conhecer quem tá chegando, né, e retomamos, então, aí começamos ao que nós vamos falar. Hoje, a nossa proposta é falar sobre um tema interessante aí para todo mundo, que é o tema que trabalha sobre as crises, né, sobre as crises, que tipo de crise acontece aí durante o estudo de teologia, como é que é isso, como que lidamos, então, com as dificuldades do estudo, né. Deixa eu ver aqui se eu consigo arrumar essa tela aqui, alterar layout, aqui para o pessoal aparecer aqui. Aí, ó, pronto. Beleza, então aí conosco está hoje o Luiz, né, Luiz? Luiz, você é do curso de teologia também aqui, ou é de outro curso? Não, professor, eu ia falar, eu sou do tecnólogo do Ministério Pastoral. Ah, legal, tecnólogo do Ministério Pastoral, muito bom. Isso, eu acreditei que podia participar, porque foi parar no mural, né? Não, era isso mesmo, a ideia é abrir, inclusive hoje está aberto isso aqui para todo mundo, até para quem não é da faculdade, tá? Sim. Hoje, se tiver alguém que vocês quiserem convidar para participar, também pode, não tem problema. Esse aqui é mais um bate-papo, né? Mas assim, sempre vai ter algumas regras, né? Para não perder a ordem, né? Mas o foco é mais geral, né? Mas legal, Luiz, né? Aí rapidinho só, aí a gente passa o Luiz, que é do tecnólogo, né? Em pastoral. E de qual igreja, Luiz? Ou não congrega? Não congrego no momento. Ah, legal. Bárbara? Tá por aí? É de alguma. É da curso de teologia? Oi. Sou do curso de teologia e estou na Igreja Maranata da cidade de Bagé. Bagé? Ah, legal. Isso. Eu tava lá no Rio Grande esses dias, estava lá em São Leopoldo.
Glória. Ah, Estou legal. amando o curso Ah, e que bom. eu estou aqui para aprender cada vez mais com o senhor. Já assisti uma aula com o senhor, amei, estou impactada. Ah, que bom. Janice? Oi, eu faço ciências da religião, Uhum. mas eu recém comecei. Ótimo, não tem problema. Eu também gosto muito, sou de ciência da religião também. Eu gosto bastante de trabalhar a área ligada à pedagogia, né, ciência da religião. Eu trabalho bastante a área de ciência da religião e ensino religioso, né, que é uma área hoje onde mais atua, né? Sim. Rodrigo? Rodrigo também está conosco, ele também está na teologia agora, né, Rodrigo? Vamos aí, estamos caminhando. Ah, legal. E qual igreja mesmo, Rodrigo? Só para o pessoal conhecer aqui. Comunidade Cristã Família Eclésia, Estiva Gerbe, interior do estado de São Paulo. É isso aí. Muito bom. Leandro? Leandro Silva aqui também, né? Boa noite, professores. Boa noite, boa noite. Bem, eu sou do curso de pedagogia e de Que legal. teologia. Só que a teologia eu tranquei, né? A Aham. pedagogia eu terminei esse mês e estamos indo aí, né? Sou meio vergonhoso para falar, mas para Sem pregar problema. não, mas só para falar mesmo. Então tá. Qual igreja? Congrega ou não congrega, Leandro? Congrego sim, na Igreja Assembleia de Deus. Ah, legal. Alencar? Fala, professor. Tranquilo, como é que estamos aí? Muito bem, obrigado. Você está na teologia também, né? Coordeno o curso com o Sal. Ah, tá certo. Trabalho aqui na IES. Aí ele passou o link, eu entrei para colaborar com os irmãos. Sim, tranquilo, muito bom. Tá aqui Paulo Campos, do Guatacazes. Quem que será que é este? Bom, tá o P aí, né? Boa noite. Boa noite. A paz, querido, Deus abençoe. Paz. Paz. Professor, eu me chamo Felipe, sou estudante de teologia. Eu trabalho aqui no Polo, né, na minha cidade do CV. Legal. E eu acabei observando que agora que eu entrei através do e-mail institucional, e por isso que está aí, né, o Polo Campus de Goitacazes. Tranquilo, Felipe, sem problema. Legal. O Exupério também está conosco. O Exupério também é da ciência da religião, né, Exupério? Boa noite, professor. Eu sou da ciência da religião. Gosto muito de teologia. Opa, tamo aí. Gostei muito desse espaço que abriu aí para... Não, é legal, eu também gosto. Estar aprendendo mais. Espaço para a gente dialogar é sempre bem-vindo, né? Tá conosco aqui também o Denis, né? Denis. Boa noite, professor e demais colegas. Boa noite. Eu estudo aí na Unicesumar, né? Estou no 2º ano de teologia e congrego aqui em Santos, na Igreja Batista 100% Vida. Legal também, muito bom. O Everton também está conosco, o Everton Sabino, né? Boa noite, professor, boa noite. Opa, boa noite. Galera, sou do curso de Teologia da UniCV e sou da Assembleia de Deus. Legal, muito bom, Everton. Jorge? Jorjão tá aí também, né, Jorge? Jorge está ciência da religião, começou teologia agora, Jorge? Pois é, professor. Boa noite, amigos. Terminando ciência da religião, iniciando a teologia. Muito bom, muito bom. Professor Arthur aí também conosco, aí o Arthur, né? Fala, pessoal, boa noite. Professor Eduardo, espero que todos estejam bem. Opa, tranquilo. Legal, e a Janice já foi, né? Então vamos então falar um pouco do nosso assunto que a gente quer falar hoje. A ideia é falar sobre crise. E aí eu até preparei aqui uma pergunta aqui para a gente tentar começar um pouquinho, jogar para todo mundo. Eu acho que primeiro a gente pode fazer uma rodada assim, para o que vocês têm a dizer sobre isso, da experiência, quem está chegando agora, ou se ouvir alguém falar, né? Que negócio é esse de crise espiritual, né? Eu lembro, eu não sei se ainda é assim para vocês que são seminaristas e estão chegando, né? Mas eu lembro que quando eu fui fazer teologia, o que teve de irmão que falou que a gente ia desviar, tinha que tomar cuidado, e ia longe essas histórias aí, viu?
Sem dizer as mensagens do púlpito, né? As mensagens do púlpito, então, vigia aí e tal, porque você pode acabar desviando, cuidado com essas teologias. Acho que olha lá, o Everton já está dizendo que ouve muito isso, né, Everton? E aí eu pergunto assim de cara para vocês, o que vocês acham? Será que existe mesmo esse negócio de crise espiritual? Será que isso realmente acontece? O que vocês acham aí? Aí pode abrir o microfone ou levantar a mãozinha, fiquem à vontade. Viu? Professor, eu acho que, não sei, estou começando a iniciar o curso de teologia, mas o que eu reparei na minha época também de congregação na igreja messiânica é mais a interpretação. E a pessoa sofre com isso, né? Pelo líder, pelo pastor, pelo ministro, pelo padre. Então ele está ali, no púlpito, fazendo a pregação, e cabe a gente acompanhar o raciocínio dele, porque se a gente não acompanhar e também dentro da Bíblia, ou uma leitura de Sagrada Escritura, a gente, se não entender, a gente também sofre com essas informações, né? Então tem um debate, às vezes, uma opinião de uma interpretação de outro, e aí se espalha muito rápido, né? Às vezes o próprio líder da igreja não tem o tempo todo para estar ali. Eu calculo que seja essa ideia, né, de interpretação mesmo, né, entre o líder ali do púlpito e os membros, E a os comunidade. fiéis e a comunidade. Sim. Quem mais tinha pedido? Felipe aí tinha também levantado a mão, né? Não? Sim, levantei. Completando, né, o que o nosso amigo Jorge acabou de falar agora, né, eu faço parte, né, da Igreja Batista, e na minha igreja nós temos uma congregação que é filha, né, da sede, e nessa congregação, entre vários cargos, né, que eu acabei obtendo, né, claro, né, com a direção, né, de Deus, eu também sou o tesoureiro da congregação, que é filha, e é uma responsabilidade enorme, gigantesca, né, a questão de ofertas, de dízimos, né, de tudo, é uma grande responsabilidade. E a primeira coisa que eu ouvi, né, foi exatamente sobre isso, tá? Toma muito cuidado, porque né, de momento, eu não sei, né, como foram com outros amigos, mas aqui, né, na nossa igreja, a gente tem sempre a questão, né, de conversar com o pastor e pedir a direção, né, e eu cheguei para o meu pastor para poder conversar, pastor, eu quero conversar com o senhor, porque eu tenho sentido, né, esse desejo no meu coração e tenho sentido que realmente é um chamado do Senhor para eu fazer a teologia, mas eu quero saber do senhor o que o senhor acha, a direção que o senhor pode me dar, o que o senhor acha, e em um certo ponto eu concordo exatamente com o que o Jorge falou, porque se a gente não tiver alinhado em um mesmo propósito, infelizmente, quando começar a vir esses confrontos, acaba realmente tendo na nossa cabeça. Poxa, e querendo ou não, infelizmente, acaba vindo aquela pergunta, será que era para eu fazer mesmo? Será que era isso? Né? Realmente tem essa questão também, né? De estarmos juntos no mesmo propósito, no mesmo raciocínio, porque, de fato, é um peso muito grande a responsabilidade, né, do curso de teologia em si, você assumir, né, esse propósito, é um cargo, né, de muita responsabilidade. Sim. Rodrigo, e depois Leandro aí, né? Bom, professor, eu creio que exista esse problema, sim, né, de ocasionar crises espirituais naqueles que adentram na teologia, né? E muito por conta da diversidade de teologia que existe, né? Então, no meu ponto de vista, acho que é uma responsabilidade nossa de levar isso para frente de uma teologia bíblica, né?
exclusivamente bíblica da palavra de Deus, sem o viés, né? Por exemplo, uma teologia calvinista, arminiana, né? Enfim, porque aí a pessoa que nasceu numa outra denominação e entra numa instituição para estudar teologia, e aí é uma teologia que ela não estava acostumada, vamos dizer, né? Pode dar uma indigestão, né? Sim. A famosa indigestão, problema, a crise espiritual, será que, e agora, qual o caminho que é certo, né? Então, acho que muito por conta a responsabilidade, né? Uma culpa e uma responsabilidade nossa. Sim. De mudar isso, de reverter esse quadro para que as pessoas, mais e mais pessoas, venham para a teologia, conheçam a Bíblia, a essência, né? Sim, sim. Leandro? Professor, desculpa, eu apertei errado aqui. Sem problema, sem problema. Bárbara e tinha mais um, acho que saiu. Bárbara. Boa noite, colegas. Eu decidi fazer a teologia por esses motivos. Escutei muitas das vezes dentro do meu ministério, onde eu frequentava, que se eu fizesse teologia, eu ia passar por muitas batalhas espirituais, eu ia me esfriar se realmente eu descobrisse. E eu acho que o conhecimento que eu estou tendo hoje, que é de início, está me dando o conhecimento que eu nunca tive na minha vida. Eu só fui aquela pessoa que ia para a igreja e escutava os pastores falar, não eu buscar verdadeiramente, eu ouvir e buscar a palavra, e está sendo uma chave muito grande para a minha vida, só não para a minha vida só no meu ministério, mas para a minha vida, o meu dia a dia. E cada colega que está falando, aí eu fico vendo que cada um tem uma história, né? Esse lado, função de esfriar na fé, né? Espiritualmente. E está sendo um gatilho muito bom para a minha vida. Eu demorei muito tempo para mim ter esse conhecimento, para mim aprender. E uma coisa que eu aprendi, a gente tem que buscar. É decisão da gente. A primeira decisão é buscar. Porque muitas das vezes a gente está na igreja ou na vida, a gente só quer, como se diz, receber e não quer buscar. Então, está sendo muito. E eu ouvi, quando eu comecei a fazer teologia, eu não tive permissão de ninguém para mim fazer teologia. Eu comecei a orar muito e chorava muito no início, porque por que eu não podia fazer? Por que eu não podia ter o conhecimento? Eu só queria ter o conhecimento da palavra mais de Deus, mais das outras religiões, porque eu venho de um berço que não é cristão. Então é uma batalha muito mais difícil, mas nada é impossível. E essa aula de hoje está me ajudando, porque querendo ou não, eu escutei muito sobre vai esfriar, vai parar, tu vai cair, tu não vai querer saber mais. E eu tenho orado muito para isso não acontecer, porque são muitas palavras negativas, positiva praticamente quase nenhuma. Acho que só do meu esposo que está me ajudando, de resto não tem. E dentro da igreja é a função. Agora tu vai poder exercer mais a tua função, e a minha intenção é buscar, é conhecimento, saber cada vez mais e me fortalecer na fé. Então, essa aula, professor, eu acho que foi, para mim, hoje está sendo muito bom. Então, cada um que vai falando, eu vou aprendendo mais, porque são pessoas que estão pensando diferente, passam situações diferentes, e cada um na sua vida. Obrigada pela oportunidade. Ok. Professor, então, gente, sim, pode, Leandro. eu posso só ressaltar uma coisa? Pode. Eu vi meus amigos aí falando sobre que pastor não permite. Eu acredito que muitas das vezes é medo de perder a posição. É medo de perder, meio fica, sei lá, ciumado, né? Que a igreja vai ter mais atenção do obreiro. Eu acredito que talvez seja isso, né? Porque, de repente, depende da igreja. Cada igreja tem, né, a sua liturgia, né, a sua cultura, cada pastor tem a sua cultura. Tem uns que mal sabem ler e escrever, então não tem uma certa ignorância, né? Principalmente no meio das igrejas pentecostais. Então, eu acredito assim, eu acredito que eles têm medo que os obreiros, né,
os irmãos, ele possa estar fazendo a faculdade, né, para não perder posição. Então, eles não querem que a igreja aprenda a teologia, né? Porque quando você aprende a teologia, quando você começa ali a estudar, seus olhos começam a se abrir, né? E eu vejo que a UniCV, ela é uma faculdade que estuda muito bem a Bíblia, é voltado para a Bíblia, né? E eu vejo que os professores pastores, né? Homens que andaram dentro de igrejas. Então é isso que eu vejo, é isso que eu penso. Legal. Bárbara, você levantou a mão de novo, não? Não, professor, foi engano, desculpa. Tranquilo. Arthur tinha caído aí, né, Arthur? Aqui o Google pediu para atualizar o Meet, quase não atualizava. Boa noite, pessoal. Esse assunto que o professor Eduardo colocou, essa tibieza espiritual, sempre mexeu bastante comigo, essa questão da crise e tudo mais. E estudando bastante, lendo, perguntar, qual foi a sua grande crise? Não foi exatamente uma crise em relação de abandono de fé, abandono de deixar de atividade dos cultos. Obviamente que depois a gente passa por um momento em que a gente ouve uma pregação e começa, será que é isso mesmo que o texto está dizendo? E a gente passa por aquela fase de ser não mais um participante, um membro que está na igreja para sentir, para ouvir, para ter um coração quebrantado, e passa a ser um crítico, um comentarista do culto. E também isso é perigoso nesse sentido. A intenção do estudo da teologia não é essa. Uma teologia mais acadêmica não é essa. Não é para você olhar para o culto e observar aquele irmão simples, que não foi tão instruído, como temos o privilégio. Rapidamente aqui, eu lembro de uma vez no seminário, com um senhor, estava lá numa igreja muito pequena, amava os irmãos, recebia muito pouco da igreja, passava um perrengue danado, a igreja, quando chovia, inundava, perdia móveis, enfim. E aí ele chegou para me elogiar e disse, Arthur, eu gostaria tanto de ter sua inteligência, ele usou esse termo, e eu disse para ele, olha, eu daria tudo para ter o amor que você tem pela comunidade local. Então, a minha crise de fé foi justamente parar para pensar, ler é bacana, estudar é bacana, é ótimo, é maravilhoso, mas e o elemento místico da fé cristã? Senão a gente acaba sendo teólogos de um Deus morto. Então, talvez minha crise de fé foi justamente essa, ter passado por um estágio de ser um teólogo de um Deus morto. Legal. Acho assim, as contribuições de vocês foram boas, acho que está bem dentro do que a gente quer falar. Eu tenho bastante experiência, né? Eu sofri bastante nos meus 4 anos de bacharel, depois sofri de novo na especialização, sofri no mestrado, sofri no doutorado, continuo sofrendo. Eu fui pastor na Igreja Batista, na Assembleia, e agora estamos trabalhando na pastoral na Luterana. E nas 3 igrejas eu tive que fazer escolinha. Vocês nem imaginam uma coisa dessa. Não é fácil, tá? Esse negócio de fazer escolinha dá um trabalhão. Mas assim, a primeira coisa que eu quero ajudar vocês aqui, que eu acho que eu posso ajudar, é o seguinte, ó. Crise não é para ter medo. A primeira coisa, não tenha medo de crise. Crise é caminho para desenvolvimento, tá? Não tem desenvolvimento se não houver crise. A crise, ela pode ser traduzida, mesmo termo de crites, de critério, crise, ele está relacionado ao quê? A mudança, desconforto. Então, tudo que tira você da zona de conforto produz algum tipo de crise. Ter que pensar diferente, ter que lidar com ideias diferentes, ter que lidar com conceitos diferentes, isso tudo promove crise. Né? Crise sempre vai ter. Crise espiritual, professor, será que isso também vai ter? Também, porque a espiritualidade também se desenvolve. Né? E ela, para se desenvolver a espiritualidade, ela vai passar por um momento de crise. Por exemplo, Pedro, vamos pegar ali na Bíblia, né, Pedro? Cara, Pedro era um camarada cheio de Deus, estava cheio de segurança. Aí ele falou, mestre, me chama aí que agora eu ando sobre as águas, pode chamar que eu vou.
Aí ele começou a andar e afundou. Então, assim, não existe esse negócio de estar seguro e sobre a crise. Não existe isso. Só está sobre a crise a pessoa que não se importa com nada. Agora, aquela pessoa que se importa, que está preocupada com Deus, com a vida, com o ministério, essa vai estar sempre em crise. Tá? A crise, ela sempre existe. E não é uma coisa que a gente tem como fugir dela e se esconder, né? O que acontece talvez como a gente lida com a crise é que vai ser o importante. Na igreja, na minha época, ouvi muito falar sobre a letra mata e o espírito vivifica. Isso foi o que eu mais ouvi. Mas isso também não é todo errado, tá? Essa frase não é de toda errada. Quando Paulo está falando isso daí, Paulo ele tem um monte de crítica por trás desse texto, mas uma delas era justamente a tradição legalista, que se aferrava tanto ao texto, né? Tanto ao texto que perdeu aquilo que era o mais importante, que era a graça, né? E aí você encontra isso nos evangelhos, em vários momentos, em que Jesus está confrontando ali fariseus, né? Que são pessoas muito cheias de si, muito cheias de razão, muito cheias de doutrina, muito cheias de certeza, né? Então, uma delas, que eu acho que aí ajuda a gente a pensar a crise, é quando Jesus fala daquela situação da oração do pecador e do fariseu, ou do fariseu e do publicano, né? Então você tem ali na oração do fariseu, doutor da lei, né? Aquela pessoa cheia de razão, né? Graças te dou, ó Deus, porque não sou como esses pecadores, adúlteros, esses infiéis. Então ele estava muito cheio, muito seguro da sua salvação. Enquanto isso, chega o outro ali, que é o pecador, o simples, o humilde. Ó, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. E aí Jesus fala, mas qual foi a oração mais sincera, né? Qual foi a oração que Deus ouviu? Qual foi a oração que fez diferença, né? E aí você vai entender que muitas vezes esse excesso de segurança, ele também não é bom. Ele também faz mal para a saúde espiritual. A saúde espiritual, ela demanda essas duas coisas, ó. Você tem que ter certeza, mas também tem que ter dúvida. Se você tiver só certeza, assim, por que tem que ter dúvida? Por que tem que ter crise? Porque a dúvida e a crise, elas estimulam você a buscar, a procurar, a ir atrás. Quando você tem muita certeza, você olha para a igreja, então, e olha os membros da tua comunidade, e começa a ver aqueles que têm muita certeza do que eles são. Você vai perceber que tem pouco movimento. A pessoa tem tanta certeza, que ela não precisa fazer nada. Ela está certa das coisas. É quando você não tem certeza que você procura, que você busca, que você vai atrás. Por isso, a todo momento, os discípulos tentavam ter certeza, e a todo momento Jesus falava, gente, será que é isso mesmo? Então, assim, a princípio, o que eu posso dizer para vocês, acho que a minha experiência é essa, é que crise em si não é ruim. Crise é sempre uma oportunidade de crescer. Se Deus permite que você passe por uma dificuldade, por uma provação, entendeu? Por uma crise, isso é sempre uma oportunidade para crescer. E nem sempre essa oportunidade de crescer envolve ter sucesso na hora da crise. Teve vários aprendizados no meu ministério, na minha jornada, que eu cresci por meio do sofrimento, do erro, do fracasso. Né? A gente não cresce só quando acerta e quando dá tudo certo. A gente cresce quando as coisas dão errado, a gente cresce quando fracassa, a gente cresce quando tem problema, porque ali a gente para um pouco, põe o pé no freio, olha, pensa, reduz a marcha, volta. Eu tenho um problema, né? Por exemplo, eu estudo teologia há 28 anos. Minha área é Bíblia. Então você falar para mim, professor, prega um texto, aí eu tenho quase tudo de cor o texto. Só que isso é ruim para mim. Porque isso corre o risco de, quando eu for pregar, ou preparar uma mensagem, eu não querer consultar Deus, eu querer consultar o meu conhecimento. Entendeu? Então, para mim também é ruim. Não é tão bom assim você ter todo um monte de conhecimento. Porque aí você corre o risco de querer depender só de você mesmo. Tá? Então veja, crise a gente sempre tem que estar. Dúvida a gente sempre tem que estar. Não é porque eu fiz teologia e eu estudei e eu sou doutor, que agora eu tenho toda a certeza do mundo, eu vou pregar e eu estou tranquilo. Não é assim.
Eu, quando vou pregar, eu ainda vou lá e procuro saber do que Deus quer falar, eu ainda procuro me desgastar no texto, eu ainda procuro entender o que Deus quer, eu ainda procuro entender a comunidade, entender como falar, eu ainda faço isso, né? E para mim isso é muito importante, entendeu? Isso faz parte do processo. Eu não vou chegar lá e falar assim, eu já sei tudo e é fácil. Então, porque aí você perde o principal, que é Deus, da narrativa. Você tira ele da história. Então, assim, crise existe, mas em si elas não são ruins. A primeira crise que vocês vão sofrendo, aí quem está estudando teologia, é o conflito entre as crenças e os conceitos. Então, isso aqui é importante vocês saberem. Porque quando a gente vem da igreja, nós vimos com uma carga de crenças. Então, é só crença, é só baseado em fé. Porque quando você entra numa faculdade para estudar, num seminário, uma faculdade, então você não vai estudar só a crença, você vai estudar o fundamento da crença. E aí o que acontece? Muitas vezes você vai estudar história, você vai estudar arqueologia, você vai estudar psicologia, e aí você vai começar a perceber que nem tudo da crença é daquele jeito que você aprendeu. Às vezes a coisa é mais profunda. Por exemplo, vamos pegar uma coisa simples aqui, ó. Nós aprendemos, a grosso modo, que os evangelhos, eles narram a história de Jesus. Falamos assim. Mas só que os evangelhos não são bem uma narrativa pastoral, uma narrativa histórica. Eles são uma narrativa pastoral. Como assim, professor? Qual a diferença? Quando os autores estão escrevendo, eles não estão bem preocupados com a história. Eles estão preocupados com a pastoral da sua comunidade. Por isso, cada evangelho segue uma história diferente. Então, por exemplo, Mateus e Lucas, vamos pegar os dois ali. Marcos já saiu da brincadeira, quando fala da infância de Jesus. E aí Mateus e Lucas traz uma narrativa dupla. Para Mateus, por exemplo, o anjo fala primeiro com José. E para Lucas, ele fala primeiro com Maria. Por que ele fala primeiro com José em uma e no outro primeiro com Maria? Por quê? Porque em Mateus é uma comunidade judaica. E Mateus não vai falar para os judeus que o anjo falou com uma mulher. Porque para os judeus, a mulher, infelizmente, naquela mente daquela época, a mulher era inferior. Então o anjo não fala direto com a mulher, o anjo tinha que falar com o homem, na tradição da comunidade de Mateus. Já na comunidade de Lucas, que era uma comunidade gentílica e mais feminina, o anjo fala primeiro com Maria, fala primeiro com a mulher. Não tinha problema falar com o homem. Tanto que é uma comunidade que tinha muita mãe solteira, então o anjo fala com a mulher. Você entende? Aí você fala assim, tá, professor, mas aí tem um problema. Então, o anjo falou primeiro com o homem ou o anjo falou primeiro com a mulher? Essa é uma coisa que a gente não vai saber. Você só vai saber quando você chegar no céu. Ou você fica com Marcos, né? Não tem nenhum. O anjo não falou com ninguém. Já fica com Marcos, que é mais fácil. Mas você entende? O que eu quero que vocês entendam com isso? Você vai vir com uma crença. Mas vai chegar na faculdade e você vai estudar teorias com conceitos que desafiam a crença, que aprofundam a crença, que questionam a crença. E você tem que entender que isso em si não é ruim. A resposta, a frase é assim, ó. Se aquilo que eu creio não aguenta ser questionado, então também não merece ser crido. Você entendeu? Se o que você crê não aguenta ser questionado, então também não merece ser crido, porque é uma crença fraca. Então, o que vai fazer a crença ficar sólida e forte é justamente os questionamentos. E é isso que hoje faz com que as pessoas entrem em crise. Porque ela traz, então, várias crenças da igreja e aqui muda. Cada igreja tem suas crenças, né? Não é assim. Uma igreja batista tem seu corpo de doutrinas, uma igreja pentecostal, Assembleia de Deus tem outro corpo, uma Brasil para Cristo tem outro corpo, neopentecostais tem outro corpo. E cada igreja traz grupos de doutrinas diferentes. E vão parar num seminário onde tem um professor só passando uma linha só de teologia. E aí o que acontece? Inevitavelmente, as teologias diversas vão se confrontar com aquela que ele está aprendendo. A vantagem que vocês têm no EAD é porque vocês podem construir o programa de vocês. Vocês vão ouvir, vocês vão entender as teorias e vão adaptar à realidade de cada comunidade, entendendo como cada comunidade crê. Né? E aí aquilo que a gente ouviu desde muito tempo na igreja, né, que a gente tem que comer o peixe e tirar o espinho. Então, muitas vezes, aquilo que você vai ouvir não é bem aquilo que você crê. E aí você vai ter que começar a separar isso na sua cabeça. Uma coisa é a teoria e outra coisa é a fé.
Porque senão você vai entrar em parafuso. Eu sou assim hoje, eu tenho muita teoria. Muita teoria. Mas só que aqui o Arthur fala assim, dúvida não é o oposto da fé, é um elemento, né? Na verdade, nem assim, ela na verdade nem elemento, ela é o que gera a fé, ela é o motor, né? Porque é justamente só quem não tem, que pode chegar à fé. É assim, eu tenho uma ilustração para entender isso, deixa eu ver se eu consigo fazer uma metáfora para vocês. Aqui tem a cuia de mate, ela está aqui na frente. Minha mão está aqui, ó. Eu só tenho fé quando eu não alcanço a cuia. Então tem que ter um momento de dúvida. Será que eu chego nela? Então aí eu tenho fé. Agora, ao momento que eu cheguei na cuia, agora eu tenho certeza. E agora, o que aconteceu com a fé? Ela some. A fé só existe quando tem um espaço, uma lacuna. A fé só existe quando tem dúvida. Se você já tiver a certeza, aí você não tem fé. Entendeu? O que acontece com as pessoas que chegam na igreja? Novo convertido chega na igreja, ele está assim, ó. Ele viu a salvação e ele ainda está tentando pegar. Então, por isso que ele respira com força o evangelho. Porque ele quer chegar ali. E aí ele é batizado, o pessoal fala, você chegou, você chegou. E aí, assim que ele chegou, o que acontece? Toda aquela respiração some. Porque não dão outro objetivo de fé para que ele continue buscando. O que Jesus faz? Jesus, em momento algum, fala para os seus discípulos que eles chegaram. A todo momento, Jesus mostra que está lá na frente. E você tem que continuar caminhando. Está lá na frente. Porque se ele entrega e fala, vocês já chegaram, o que acontece com a fé? Some. Então, isso acontece muito na igreja. A pessoa chegou ali, alcançou o objeto, eu já tenho certeza da salvação. Tá, e agora? Se você já tem certeza da salvação, aí você já não precisa evangelizar, você não precisa amar o próximo, você não precisa mais nada, porque você já tem certeza. Então, por isso, você precisa ter um pouco de dúvida. Tem que estar distante de você. Tem que ser uma coisa que você ainda não alcançou. Eu, em teologia, eu falo assim, que não é ter certeza da salvação. A gente tem que ter certeza do Salvador, que é Cristo. A salvação é sempre algo que eu estou buscando, porque senão, você abre mão, né? E aí você corre o risco de perder a fé. Mas isso é teologia prática, não entramos em dogmática, não. Mas assim, voltando aqui para nossa crença. Quais são os conflitos? Você vai vir com crenças e vai encontrar conceitos. O que você precisa fazer? Separar. Uma coisa é o que eu creio, e outra coisa são as teorias. As teorias que eu estou aprendendo. Não substitua um pelo outro. Não faça esse erro. O que você faz? Você vem com a sua crença, aí você vai aprender uma teoria. Essa teoria, você tem que colocar ela à prova. Prove a teoria. Use ela na sua vida, vê se ela é válida. A partir do momento que você entender que as teorias são válidas, aí você pode começar a substituir, entendeu? Não simplesmente adotar a teoria. Outra coisa importante, você vai ter também conflito com a comunidade. Por que com a comunidade? Porque você vem para o seminário, você vai aprender novos conceitos, novas teorias e novas formas de compreender elementos que estão fixos nas religiões. As religiões, a crença, ela é sempre dogmática. A crença, ela é sempre uma ideia fixa. E você vai aprender novos conceitos, entendeu? E aí o que acontece? Você não pode chegar na igreja e jogar os novos conceitos em cima da doutrina da tua igreja. Porque a igreja já está ali há muito tempo, defendendo aquelas doutrinas, as pessoas já estão ali naquela doutrina. Você não pode simplesmente chegar e jogar ali por cima. O que você vai fazer se você fizer isso? Você vai arrumar encrenca com a tua comunidade, vai arrumar encrenca com as lideranças, aí vai surgir um monte de conflitos. Então, o primeiro conflito é esse de conceitos. Esse conflito de conceitos vai gerar em você conflito com a comunidade e conflito com a pastoral. Por quê? Porque tudo que você aprende, você quer chegar e despejar na igreja. Mas só que não faz isso, pelo amor de Deus. Seminarista é doido, deram o púlpito para o seminarista de 6 meses, ele chega lá, ele quer passar 6 meses de aula em 1 hora de pregação. Não faça uma coisa dessa, tá? Não é isso. Tá? Aqui na faculdade existe todo um contexto para aprendizado. O púlpito não. O púlpito é um local onde a comunidade está ali crescendo, é mais um local de fé, é mais um local de tradição. Né? É diferente de uma sala de aula, que é um local mais crítico, é um local de problemática, é um local de contextualização. Né? Então não leve tudo para o púlpito. Aí fala, professor, mas o que eu faço então com os conteúdos que eu aprendi? Eu não posso nem falar na minha comunidade? Eu não recomendo. Você tem que falar, vamos lá, com quem que você fala? Primeiro, você fala com os pastores. Eles são mediadores para você.
Fale com seus colegas de turma, porque esses vão te entender, seus colegas de turma e seus pastores. Não dá para chegar na comunidade e falar, dá para chegar no esposo, na esposa, nos filhos e falar, porque você pode acabar criando neles uma crise. Entendeu? A sua crise você joga para os outros. Então, assim, eu sei que realmente, às vezes, a pessoa entra em pânico. E agora, o que eu faço com esse novo conhecimento? Primeira coisa, o que eu recomendo sempre, não troca o certo pelo duvidoso. Se você já tem lá a tua experiência de fé, tua comunidade, fique com ela. E vá provando devagar os conceitos que você aprendeu. Use eles na prática, vai provando. Procure ver outras opiniões, ler outros textos, ouvir outras pessoas, para poder perceber o que pode e o que não pode mudar. Entender que não dá para levar tudo para a comunidade, porque senão vai arrumar uma crise na comunidade. Vai ter conflito com os pastores? Se você levar, vai ter. Mas e se eu não levar, professor? Será que eu vou ter conflito com os pastores? Também vai. Por que vai? Existe um conflito que nós vamos ter, vocês que estão aprendendo, que é o conflito do filho. O filho com o pai. Então, o filho, quando ele é adolescente, quando ele é pré-adolescente, ele é apaixonado pelo pai, quando é criança, né? O filho e a filha. São apaixonados pelos pais, que o pai fala, ele quer. Mas conforme esse filho vai crescendo e vai se tornando independente, o que acontece? Ele para de ouvir os pais. E aí, logo, logo, ele começa a questionar os pais, e então ele sai de casa e vai viver sua própria vida. Agora, vamos lá. Isso é o que vai acontecer no ministério. Então, você está no ministério, você começou a aprender. Então, logo, logo, você vai começar a questionar os seus pais, seus pastores. Você vai começar a ficar mais independente deles. Vai ficar mais autônomo. Né? Isso daí é ruim? Não é ruim. Tem que só ter ética, né? E aí a gente ainda vai falar disso. Tem que ter ética nas relações. Mas a gente vai ficar mais independente. Isso faz parte do crescimento. Tá? Então, pode acabar acontecendo um atrito, mesmo que você faça tudo certinho. Simplesmente pelo crescimento. Isso é um caminho natural de quem está estudando, porque você vai ficando mais independente para que você desenvolva o seu ministério. Você não vai ficar dependente a vida toda, tá? E aí, então, o conflito que eu quero chegar, que é o conflito espiritual. Como é que ele vai surgir? Ele vai ter duas caras. Primeiro, o conflito ético e o conflito espiritual. Como que acontece o conflito ético? Vamos lá. A dica é o seguinte: quanto maior o senso crítico, assim, quanto maior o senso crítico, também você vai precisar aumentar o senso ético. O problema que existe hoje é que as pessoas aumentam o senso crítico e fica com o senso ético aqui embaixo. Então ele não pondera quando que ele vai falar, não pondera o que falar, não pondera como falar, e aí você acaba destruindo tudo que tem ao seu redor. O que é a crítica? Vamos brincar aqui. Crítica é pimenta. É pimenta. Tem lugar que ela é boa. Você vai pegar ali um pastelzinho, coloca uma pimentinha ali, um quibe, é ótimo. Mas você vai colocar pimenta no sorvete? Tem gente que coloca, né? Mas você vai colocar pimenta ali no doce, vai colocar pimenta no café com leite, você vai colocar pimenta em tudo? Não dá. Então, pimenta, ela é ótima, mas ela tem o seu lugar. Você não pode sair colocando ela em qualquer lugar, não, que você vai destruir a comida. Então, o senso crítico é como pimenta, ele é ácido, é como vinagre, entendeu? Você não vai colocar em tudo quanto é lugar, mas tem lugar que ele é necessário. Você vai fazer ali uma carne de porco, você tem que colocar ali um vinagrinho ali, né? Ele é necessário ali. Mas você pegar o vinagre, entendeu? E colocar na salada de fruta, aí você vai estragar, azedar a salada de fruta. Você colocar no queijo, vai coalhar o queijo. Então, o senso crítico ele é importante, mas precisa do senso ético para dizer quando que eu vou usar ele. Quando que eu vou falar, como que eu tenho que falar e o que eu tenho que falar. Isso aqui é o básico, gente. Isso aqui eu vou falar para vocês, tem muita gente que nem em curso presencial não tem isso. Isso aqui eu tive, porque eu sou da antiga, lá em 90 e pouco, no seminário, ainda tinha toda essa preparação pastoral para que os seminaristas tomassem cuidado, para não criar problema para a igreja. Vamos lá. Além do conflito ético, que a hora está indo, né? Também tem o conflito interior. E é aí que é a questão. Quando você começa, então, a questionar os seus valores interiores, é aí que a espiritualidade tende a baixar. Vamos lá. A espiritualidade ela vai amadurecer, isso ela vai acontecer. Por exemplo, algumas questões que você tinha que eram espiritualidades, hoje você não vai ter mais. Então, vamos pegar aqui o meu exemplo, né? Então, eu tinha algumas questões muito rituais para a espiritualidade.
Para mim, espiritualidade, antes de eu fazer seminário, tinha muito a ver com muita prática ritual, ir na igreja, fazer jejum, fazer tal tipo de oração, quantidade de oração. Então, ela estava mais vinculada às práticas rituais. Conforme você vai, então, crescendo e amadurecendo, a tua espiritualidade não fica mais limitada à prática ritual. Você vai entender que aquilo já não te dá espiritualidade. Aí isso significa que você deixou de ser espiritual? Não. Significa que a sua espiritualidade amadureceu. Mas aí a questão, se você não criar uma nova forma de espiritualidade, aí você vai perder. Então, a partir do momento que você perceber que aquela sua primeira espiritualidade, você foi deixando ela para trás, aquilo que Paulo fala, quando eu era menino, tinha coisas de menino, agora que sou homem, faço coisas de homem. Então você vai percebendo que alguns elementos daquela sua espiritualidade ficou para trás. Mas se você não ganhar uma nova espiritualidade aqui, com valores diferentes, aí você fica sem nada. Isso acontece muito com o pessoal da academia. Porque na academia o camarada vem, estuda, aí ele aprende que os rituais, eles só tinham um papel educacional, e que muitas vezes eles não têm nem sentido, aí o pessoal na academia começa a abandonar os rituais, mas não coloca nada no lugar. E aí não desenvolve espiritualidade nenhuma. O que ele é? Ele é um teórico. Tem muita gente assim. Por isso você tem que amadurecer a espiritualidade. Aí a pegada dos evangelhos. Foi falado bastante aqui, a Bíblia e tal. Fala dos evangelhos, Jesus tem todo um caminho de amadurecimento da espiritualidade. Procura entender o que é essa espiritualidade madura, né? Então você vai ter outros elementos, a entrega, a devoção, a misericórdia, o perdão. Tem vários outros elementos que acabam acontecendo. E que aí a gente precisa desenvolver, para que não perca aí a espiritualidade, tá? E aí eu quero só passar para vocês aqui, antes da gente abrir para vocês, a gente fazer uma última levada aí de bate-papo com todo mundo, na última rodada, eu vou passar para vocês o link do formulário que o Saulo passou. Estou passando aqui no chat, tá, gente? Que é o link da presença. Então, o que nós estamos dizendo? Que esse projeto, ele vai valer horas, carga horária para vocês. Mas para que você ganhe a carga horária, você tem que ter a presença no projeto, tá? Então, tem que entrar no formulário e fazer lá, colocar lá o teu nome, os teus dados lá, que isso daí vai contabilizar. No final do ano, tem que ter pelo menos 75% de presença para ter direito, então, a ter as horas do projeto, tá? Como atividade extracurricular. E aí, então, para a gente fechar, eu fiz aqui uma geral, gente, de conflito e ética e tal, e daria para falar mais umas 2, 3 horas, mas eu também não posso ir muito além, que eu tenho uma outra aula agora às 9, 9h15, e aí eu preciso, para a gente passar uma régua e fechar, o que vocês acham aí? Será que a gente conseguiu abordar a questão? Não conseguiu? Como que a gente lida com isso aí? Uma última rodada nossa aqui. Sobre crise, o que vocês entenderam aí? Será que a gente conseguiu? Esquecemos alguma coisa? Vocês acham que dá para a gente aproveitar alguma coisa disso que a gente discutiu? Eu vou colocar também aqui no chat o que nós falamos aqui, tá, para vocês. Também, outra coisa, algum tema que vocês queiram que a gente aborde aí semana que vem? Também dá para a gente já propondo isso. Sim, Rodrigo, pode ficar à vontade. Como sempre, perfeito, professor. É isso aí. Eu acho que o principal ponto abordado é a questão que o senhor colocou do senso crítico que vai crescendo, né? E o ético fica estagnado, fica parado, né? Acho que, no meu ponto de vista, o principal erro que leva aí a desencadear todo tipo de crise e problema referente ao estudo da teologia, que, na verdade, todos deveriam estudar, né? Sim, sim, sim. E esse é o desafio, essa história de você conseguir ampliar o senso ético é um desafio, gente, não é fácil, não. Aí eu coloquei para vocês aqui no chat, então, o que nós falamos, tá, sobre o senso crítico, os conflitos que nós temos aí. Aí foi uma mensagem aqui no meio de uma outra turma minha, não precisa pegar esse link aqui, tá? Isso é uma outra turma, outra aula. E aqui embaixo eu coloquei o que vocês comentaram, né? Sobre a diversidade de teologias, o problema com as dogmáticas, diferença entre as igrejas, problemas com as lideranças.
Agora, uma coisa que eu falei agora, que é a facilidade do curso, né, também foi comentado, e uma coisa que acho que ele saiu agora, falou que é importante, é aquela ideia do crítico e comentarista de culto, né, esse aqui daria a gente para falar um monte de coisa sobre isso, né, eu falo assim que a gente, às vezes, vem para a igreja como vai para o restaurante, Você vai no restaurante, a gente é crítico de alto nível no restaurante. Você chega lá, você já chega no restaurante, já começa a crítica. Você já critica se é bem iluminado, você já critica se é bem organizado, você já critica se está cheio. Aí você passa ali rapidamente nas comidas, você já critica ali a bancada, se é bonita, se é feia, se está bom de comida ou se está ruim. Você senta na mesa, você já critica a cadeira, critica a mesa, critica a limpeza, critica atendimento. Aí você pega a comida e não para a crítica, né? Você pega a comida ali, o Denis falou que o formulário está com restrição. Eu não fui eu que fiz, viu? Eu não sei como é que está isso, eu vou ter que pedir para o Saulo, então, dar uma olhada. Então, olha lá. É bom que aí fica aqui marcado, e depois a gente lança essa primeira, então, manual mesmo. Então, aí o que acontece? Aí a crítica, você vai no restaurante, você critica tudo, aí você vai comer, você critica se a comida tá boa, se a comida tá ruim, se foi bem feito, se não foi bem feito, se tá bem temperado, se não tá... Você critica tudo. Mas tem gente que vai pro culto assim, como vai pro restaurante. Chega no culto, ele já critica quem é que vai pregar, ele já critica se a igreja tá cheia, se a igreja tá vazia, ele já critica se o som tá ruim, se o som tá bom, ele critica a mensagem, a pregação, a música, critica o culto inteiro. Então, entendeu? Ele não tem uma disponibilidade de adoração, né? Ele vai para o culto como um crítico de restaurante, né? Então, tem que tomar cuidado com isso, porque isso é um vício, tá? Isso é um vício. Não é nem uma questão de moral, é mais um vício mesmo, que quem critica acaba desenvolvendo, e a gente realmente precisa ter aquele cuidado, aquele aumento do senso ético, para que isso aí não se desenvolva, né? Mais alguém tem alguma contribuição? O pessoal aí está tentando, né? Alguém conseguiu aqui na segunda tentativa, viu? O Leandro falou, tem um monte desses aí, tem mesmo, viu? Crítico de restaurante não falta, né? Jorge, sim? O senhor acabou tirando, assim, um monte de dúvidas com relação à sua explicação. Esse termo mais profundo, né, de entender essa crise com essa relação à fé. E aí foi um ponto-chave para mim. Te agradeço muito, professor. Tranquilo? Mais alguém? Tem algum tema que vocês querem que a gente aborde também? Pode aproveitar aqui. Aí semana que vem a gente aborda um pouquinho algum assunto que está estudando, que gostaria que aprofundasse. Também podemos aí. Professor, assim, Leandro? Eu gostaria, não sei se é possível, né, sobre hermenêutica, né, porque eu acredito que é a dúvida de muitos acadêmicos. Né? Sim, podemos falar sim, tranquilo. Eu acho que é um tema legal, dá para abordar também, sim, a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Se alguém tiver mais algum tema também pode. Sim, pode. Professor, não, o senhor estava falando em questão de perca de fé, de questionamento de fé. Eu acho que eu tinha mais questionamento antes de estudar, sabia? É tanto que eu escolhi ciências da religião por esse motivo, né? Pelo fato as igrejas pentecostais, tipo, achar que retém a verdade absoluta, né? E desfazer das outras crenças, de outras liturgias. E isso me incomodava muito. Por isso que eu escolhi o curso de ciências da religião, para eu conhecer um pouco mais das culturas, né? E de Deus, né? Na verdade, para saber realmente a verdade. E eu fui duramente criticado também, né? Sim, sim. Dentro do ministério, né? Pela minha escolha. Sim, o pessoal tem a crítica, é o que eu falei, assim, sempre vai ter, gente, sempre vai ter.
A ideia é como que a gente lida com elas, né? Na prática, a gente cresce, sabe? A ideia é aprender a trabalhar dessa forma, né? Mas muito bom aí a tua partilha, viu, Exupério? E realmente, isso aí vai ser uma coisa que vai acontecer lá no final. A gente entra no curso, vai chegar um momento que o curso realmente a gente vai ter um período de crise, né? Mas depois, então, essa crise começa a se assentar, e aí a gente começa a superar ela, né? E aí você vai perceber que você realmente cresceu, né? Ok, gente. Mais alguém? Alguma nota? Senão a gente já começa. Beleza, gente. Quero agradecer então todos que vieram aqui hoje. Nós estamos aí começando, né? O grupo ainda está começando a se desenvolver, a, a elaborar as ideias, né? Sim, Rogério? Pois não. Acho que foi por engano, né? Ok, eu quero agradecer então a todos, e na próxima semana nós damos continuidade. Próxima semana vamos falar um pouco de hermenêutica, né? Só que aí vamos tentar jogar isso mais tranquilo. Hoje foi um assunto mais difícil, né? Um assunto mais difícil, mais pessoal, mais subjetivo, mas semana que vem é mais tranquilo. Sim, Rodrigo, pois não? No caso, vai ser a cada 15 dias, professor? Ah, isso, é verdade. Eu falei semana que vem, mas é a cada 15 dias. É de hoje a 15, é isso mesmo. Bem lembrado, Rodrigo. Obrigado. Aí o próximo encontro falamos de hermenêutica. Aí eu só vou abrir, viu, para a gente falar de hermenêuticas. Porque na prática vamos colocar um plural nisso daí, porque realmente existem várias hermenêuticas e elas fazem boa parte do problema hoje sobre interpretação e diferenças entre denominações, doutrinas e tudo mais. Gente, ficamos por aqui então. Encontramos então de hoje a 15. Obrigado a todos, boa noite, hein? Boa noite, tchau, tchau. Tchau, tchau.